Eu pago seu salário, disse a milionária arrogante ao pobre mecânico, sem saber que ele era o dono. O que você faria se descobrisse que humilhou exatamente a pessoa que menos deveria ter ofendido? A manhã de terça-feira começou como qualquer outra na Oficina Santos, localizada no centro da cidade. O sol filtrava através das janelas empoeiradas, iluminando as ferramentas organizadas e os carros em diversos estágios de reparo. Era um ambiente familiar, onde o cheiro de óleo e graxa se misturava com o som metálico das chaves de fenda e martelos. Eduardo Santos, de 45 anos, havia decidido passar o dia trabalhando diretamente na oficina, algo que raramente fazia desde que o negócio cresceu e se tornou uma das redes de serviços automotivos mais respeitadas da região. Vestindo um macacão simples e com as mãos já sujas de graxa, ele se misturava perfeitamente com os outros mecânicos, especialmente porque estava treinando 3 novos funcionários que haviam sido contratados na semana anterior. Os jovens aprendizes, Marco, de 22 anos, Júlio, de 19 e Rafael, de 24, observavam atentamente cada movimento de Eduardo, sem saber que estavam recebendo instruções diretamente do proprietário de uma empresa que valia milhões. Para eles, Eduardo era apenas mais um mecânico experiente, talvez um supervisor, que tinha paciência para ensinar e corrigir seus erros com gentileza. O movimento da oficina estava intenso naquela manhã. Carros entravam e saíam constantemente, clientes aguardavam na recepção e o telefone tocava sem parar. Eduardo sentia uma satisfação especial em estar ali, lembrando-se dos primeiros dias, quando ele mesmo colocava a mão na massa em cada serviço, quando sua oficina era apenas um pequeno galpão com 2 baias. Foi então que um Porsche vermelho conversível parou em frente à oficina com um ronco potente do motor. O veículo chamou a atenção de todos os presentes, não apenas pelo valor, mas pela forma ostensiva como foi estacionado, ocupando 2 vagas. Do carro desceu uma mulher elegante, usando um vestido vermelho justo e sapatos de salto alto que ecoavam no chão de concreto da oficina. Helena Rodrigues, de 38 anos, era conhecida na cidade por sua riqueza herdada e por seu temperamento explosivo. Filha de um empresário bem-sucedido, ela nunca havia trabalhado um dia sequer em sua vida, mas mantinha um padrão de vida luxuoso através de investimentos e negócios gerenciados por terceiros. Sua reputação de tratar mal funcionários e pessoas que considerava inferiores era conhecida em todo o círculo social da elite local. Helena entrou na oficina com passos firmes, seus olhos percorrendo o ambiente com uma expressão de desdém mal disfarçado. Ela estava claramente desconfortável naquele ambiente, franzindo o nariz para o cheiro característico do local e evitando tocar em qualquer superfície. Eduardo, que estava explicando para Marco como identificar um problema no sistema de freios, notou a chegada da nova cliente, mas continuou focado em sua explicação. Ele acreditava que um dos funcionários da recepção logo viria atendê-la, como era o protocolo normal da oficina. No entanto, Helena não estava disposta a esperar. Ela se dirigiu diretamente para o grupo que estava trabalhando, interrompendo abruptamente a conversa entre Eduardo e os aprendizes. Seu olhar crítico se fixou especialmente em Eduardo, que estava com o rosto sujo de graxa e as roupas manchadas de óleo. A tensão no ar tornou-se palpável quando Helena começou a falar em tom autoritário, exigindo atenção imediata para seu carro e demonstrando impaciência com a situação. Eduardo manteve a calma, como sempre fazia em situações difíceis, observando a atitude da mulher sem perder a compostura. Os outros funcionários da oficina começaram a perceber que algo estava acontecendo, e alguns pararam seus trabalhos para observar discretamente a situação que estava se desenvolvendo. Havia algo no ar que sugeria que aquele encontro não seria comum, que algo significativo estava prestes a acontecer. Eduardo continuou em silêncio, suas décadas de experiência em lidar com pessoas lhe dizendo que às vezes a melhor resposta é simplesmente observar
e aguardar. Ele não imaginava que sua paciência seria testada de uma forma que ele jamais havia experimentado em todos seus anos como empresário. A oficina, que momentos antes fervilhava com atividade normal, agora estava prestes a se tornar o cenário de uma lição que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Se você está gostando desta história incrível de superação e humildade, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. E nos comentários, me conta de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro saber que nossa comunidade está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. A presença de Helena na oficina criou uma atmosfera de tensão que parecia engrossar o ar ao redor de todos os presentes. Sua postura altiva e o modo como examinava o ambiente deixavam claro seu desconforto e desprezo pelo local. O contraste entre sua elegância impecável e o ambiente de trabalho era gritante, como se duas realidades completamente diferentes tivessem colidido naquele momento. Eduardo continuou seu trabalho com os aprendizes, mas sua atenção periférica estava voltada para a situação que se desenvolvia. Sua experiência como empresário lhe havia ensinado a reconhecer diferentes tipos de personalidade, e ele já identificava em Helena os sinais de alguém acostumado a conseguir tudo através de imposição e intimidação. Marco, Júlio e Rafael trocaram olhares nervosos entre si, percebendo a mudança no ambiente. Eles ainda eram novos no trabalho e não sabiam como lidar com situações tensas envolvendo clientes difíceis. Eduardo notou o desconforto dos jovens e fez um gesto sutil para que continuassem prestando atenção na explicação sobre o sistema de freios, mantendo-os focados em seu aprendizado. Helena, por sua vez, demonstrava crescente impaciência com o que percebia como desrespeito. Em sua visão distorcida pela arrogância, o fato de não ter recebido atenção imediata era uma afronta pessoal. Ela estava acostumada a ser reconhecida e tratada com deferência onde quer que fosse, especialmente em estabelecimentos que considerava de classe inferior. A mulher começou a tamborilar os dedos impacientes na lateral de uma bancada, seus sapatos de salto produzindo um som rítmico que ecoava pela oficina. Seus olhos percorriam o ambiente com desaprovação crescente, fixando-se ocasionalmente em Eduardo, que permanecia concentrado em seu trabalho, sem parecer notar sua presença. Outros mecânicos da oficina começaram a sussurrar entre si, reconhecendo Helena como uma figura conhecida da alta sociedade local. Alguns deles já haviam ouvido histórias sobre seu temperamento explosivo e sua tendência a humilhar funcionários de estabelecimentos comerciais. A tensão aumentava conforme eles antecipavam o que poderia acontecer. João, o gerente da oficina, estava em uma reunião externa e não havia retornado ainda. Normalmente, ele seria responsável por lidar com clientes VIP ou situações delicadas. Sua ausência deixava os funcionários menos experientes sem saber exatamente como proceder, especialmente considerando a óbvia importância da cliente pelo carro que dirigia. Eduardo percebeu que Helena estava se tornando cada vez mais agitada, mas decidiu manter sua abordagem calma. Ele acreditava que sua paciência e profissionalismo eventualmente seriam reconhecidos e que a situação se resolveria naturalmente quando alguém da recepção viesse atender a cliente adequadamente. A oficina continuava sua rotina de trabalho, mas havia uma subcorrente de expectativa no ar. Ferramentas continuavam sendo manuseadas, motores eram ligados e desligados, mas todos os presentes estavam conscientes da presença intimidadora de Helena e da tensão que ela trazia consigo. Helena observava Eduardo trabalhar e sua irritação crescia visivelmente. Para ela, a dedicação dele ao trabalho manual e sua aparência simples representavam tudo o que ela considerava inferior em sua visão hierárquica da sociedade.
Ela não conseguia compreender como alguém poderia encontrar satisfação em trabalho físico, especialmente em um ambiente que ela considerava sujo e desorganizado. A diferença de valores entre os dois era abissal. Enquanto Eduardo encontrava propósito e dignidade no trabalho honesto, no ensino aos mais jovens e na construção de algo duradouro através de esforço próprio, Helena via o mundo através das lentes do privilégio herdado, onde valor pessoal era medido por status social e poder econômico. Os minutos passavam lentamente e a paciência de Helena estava claramente se esgotando. Ela começou a fazer pequenos sons de irritação, suspirar audivelmente e movimentar-se de forma cada vez mais agitada. Eduardo mantinha sua concentração, mas estava plenamente consciente de que a situação estava se dirigindo para um ponto de ebulição. A oficina, que representava anos de trabalho árduo e sonhos realizados para Eduardo, estava prestes a se tornar o palco de um confronto que testaria não apenas sua paciência, mas também seus princípios mais fundamentais sobre dignidade, respeito e humildade. O ar parecia carregar eletricidade estática, como se uma tempestade estivesse se formando silenciosamente ao redor deles. A tensão na oficina atingiu seu limite quando Helena decidiu que havia esperado tempo suficiente. Sua paciência, já naturalmente limitada, havia se esgotado completamente. O som de seus saltos altos ecoou pela oficina enquanto ela se dirigia determinadamente em direção ao grupo onde Eduardo trabalhava com os aprendizes, sua expressão facial revelando a tempestade que estava prestes a explodir. Eduardo estava justamente explicando para Rafael a importância de verificar o fluido de freio regularmente quando sentiu a presença de Helena se aproximando. Ele ergueu os olhos brevemente, reconhecendo os sinais de uma pessoa prestes a perder o controle. Sua experiência em lidar com situações difíceis o alertou para se preparar, mas ele manteve sua postura calma e respeitosa. Os três aprendizes perceberam imediatamente a mudança na atmosfera. Marco engoliu em seco, Júlio deu um passo instintivo para trás e Rafael parou de prestar atenção na explicação, fixando seus olhos nervosos na mulher que se aproximava com passos decididos. Todos na oficina podiam sentir que algo explosivo estava prestes a acontecer. Helena parou diretamente em frente a Eduardo, sua postura corporal agressiva e dominadora. Ela o olhou de cima a baixo com desprezo evidente, seus olhos se fixando nas manchas de graxa em suas roupas e mãos. Para ela, Eduardo representava tudo o que ela considerava inferior e indigno de sua atenção, exceto quando precisava afirmar sua superioridade. A oficina inteira parecia ter pausado sua respiração coletiva. Outras conversas cessaram gradualmente. Ferramentas foram colocadas de lado mais silenciosamente, e até mesmo o rádio que tocava música ambiente pareceu diminuir seu volume. Todos os presentes sabiam instintivamente que estavam prestes a presenciar algo significativo. Eduardo permaneceu em sua posição, uma chave inglesa ainda em suas mãos manchadas de graxa. Ele manteve contato visual respeitoso com Helena, aguardando que ela expressasse suas necessidades. Sua linguagem corporal permanecia aberta e não confrontativa, reflexo de décadas de experiência em customer service e sua filosofia pessoal de tratar todas as pessoas com dignidade. A raiva de Helena era palpável, irradiando dela em ondas que pareciam afetar fisicamente o ambiente ao redor. Sua respiração estava ligeiramente acelerada, suas mãos tremiam sutilmente de indignação, e sua voz, quando finalmente emergiu, carregava todo o veneno de anos de arrogância e privilégio não questionado. Os funcionários mais antigos da oficina reconheceram o momento crítico que estava se desenvolvendo. Alguns deles haviam trabalhado com Eduardo por anos e sabiam de sua capacidade excepcional de manter a calma sob pressão, mas também entendiam que esta situação estava testando limites que raramente eram desafiados.
A atmosfera na oficina tornou-se quase surreal. O contraste entre a elegância fria de Helena e o ambiente de trabalho honesto criava uma tensão visual que complementava a tensão emocional. Era como se dois mundos completamente diferentes estivessem colidindo naquele momento específico, representando conflitos sociais mais amplos sobre classe, respeito e dignidade humana. Eduardo sentiu o peso dos olhares de todos na oficina. Ele sabia que sua resposta neste momento seria observada e lembrada por cada pessoa presente. Os jovens aprendizes, especialmente, estavam absorvendo uma lição sobre como lidar com a diversidade e desrespeito, embora ainda não compreendessem completamente a dinâmica que estava se desenrolando. Helena preparou-se para unleash toda sua fúria acumulada, seus anos de comportamento intitulado, convergindo neste momento de confronto. Ela havia identificado Eduardo como alvo perfeito para sua necessidade de demonstrar superioridade e controle, sem imaginar que estava prestes a cometer o erro mais constrangedor de sua vida. A Oficina Santos, construída sobre fundações de trabalho honesto, integridade e respeito mútuo, estava prestes a se tornar o cenário de uma lição que nenhum dos presentes jamais esqueceria. O silêncio pesado que precedeu a explosão de Helena carregava o peso de um momento que mudaria perspectivas e revelaria verdades fundamentais sobre caráter, dignidade e as consequências da arrogância descontrolada. O ar parecia vibrar com expectativa, enquanto todos aguardavam o que viria a seguir. A voz de Helena cortou o ar da oficina como uma lâmina afiada, carregada de toda a arrogância e desprezo que ela havia acumulado ao longo de sua vida privilegiada. Suas palavras ecoaram pelas paredes de concreto, criando um momento que ficaria gravado na memória de todos os presentes para sempre. A intensidade de sua fúria transformou o ambiente de trabalho em um teatro de humilhação que ela acreditava estar dirigindo completamente. Eduardo absorveu o impacto das palavras com a mesma calma que havia mantido durante toda a situação. Sua expressão não mudou dramaticamente, mas aqueles que o conheciam bem puderam notar um ligeiro endurecimento em seus olhos. Décadas de experiência em negócios e relacionamentos humanos o haviam preparado para momentos como este, embora a intensidade do desrespeito fosse excepcional mesmo para seus padrões. Os três aprendizes ficaram visivelmente chocados com a explosão de Helena. Marco deixou escapar uma expressão de surpresa. Júlio deu um passo instintivo para trás e Rafael olhou alternadamente entre Helena e Eduardo, como se não conseguisse processar completamente o que estava acontecendo. Para jovens no início de suas carreiras profissionais, presenciar tal nível de desrespeito era uma experiência traumática e educativa, simultaneamente. O silêncio que se seguiu à explosão de Helena foi ensurdecedor. Toda a oficina havia parado suas atividades para observar a situação. Mecânicos experientes, funcionários da recepção e até mesmo clientes que aguardavam na área de espera puderam ouvir claramente as palavras venenosas que Helena havia pronunciado. O momento parecia suspenso no tempo, como se a própria realidade estivesse processando a magnitude do que havia acontecido. Helena, por sua vez, parecia satisfeita com o impacto de suas palavras. Ela interpretou o silêncio como confirmação de sua supremacia e do efeito intimidador que acreditava ter causado. Sua postura corporal se tornou ainda mais altiva e ela cruzou os braços em uma demonstração de poder que acreditava ter estabelecido definitivamente sua posição hierárquica superior. Eduardo continuou segurando a chave inglesa em suas mãos, mas agora havia uma qualidade diferente em sua quietude. Não era mais apenas paciência profissional, mas algo mais profundo, uma calma que vinha da certeza absoluta sobre quem ele era e o que havia construído. Seus olhos percorreram brevemente a oficina, observando as faces chocadas de seus funcionários e a expressão triunfante de Helena.
Os funcionários mais antigos da oficina Santos conheciam a história de Eduardo. Eles sabiam sobre as noites que ele havia passado trabalhando para construir o negócio, sobre os sacrifícios que havia feito, sobre sua filosofia de tratar todos os funcionários como família. Vê-lo sendo humilhado desta forma criou uma mistura de raiva, desconforto e antecipação sobre como ele responderia. A ironia da situação era palpável para qualquer observador imparcial. Helena estava demonstrando exatamente o tipo de comportamento que revelava sua verdadeira natureza, enquanto Eduardo, através de sua resposta calma, estava demonstrando o caráter que o havia levado ao sucesso genuíno. O contraste entre arrogância vazia e dignidade real não poderia ter sido mais evidente. Helena continuou sua tirada, acreditando que havia estabelecido sua dominância sobre a situação. Ela não percebia que cada palavra adicional apenas aprofundava o buraco que estava cavando para si mesma. Sua necessidade compulsiva de humilhar e dominar havia assumido controle total, cegando-a para qualquer consideração sobre as possíveis consequências de suas ações. A oficina inteira havia se tornado uma audiência involuntária para uma masterclass sobre a diferença entre poder genuíno e arrogância vazia. Eduardo representava o primeiro, autoridade conquistada através de trabalho, integridade e respeito pelos outros. Helena representava o segundo, uma tentativa desesperada de afirmar superioridade através da diminuição de outros. O momento se estendia, carregado de tensão e significado. Eduardo sabia que sua resposta seria crucial, não apenas para sua própria dignidade, mas também como exemplo para seus funcionários, especialmente os jovens aprendizes que estavam observando como alguém lida com adversidade e desrespeito extremos. A atmosfera na oficina havia se transformado completamente, passando de um ambiente de trabalho produtivo para um palco onde princípios fundamentais sobre respeito humano, dignidade e consequências estavam prestes a ser dramaticamente demonstrados. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade para todos os presentes na oficina. Sua respiração era controlada, seus movimentos deliberados, e havia uma qualidade quase meditativa em sua quietude que contrastava dramaticamente com a agitação explosiva de Helena. Era como se ele estivesse processando não apenas as palavras ofensivas, mas toda a situação e suas implicações mais profundas. Lentamente, Eduardo colocou a chave inglesa sobre a bancada de trabalho mais próxima. O som metálico ecoou pela oficina silenciosa, criando uma pontuação auditiva para o momento. Ele limpou suas mãos manchadas de graxa em um pano, um gesto simples que de alguma forma carregava dignidade e propósito. Cada movimento seu era observado atentamente por todos os presentes, como se estivessem assistindo a uma performance cuidadosamente coreografada. Helena interpretou a calma de Eduardo como submissão e intimidação bem-sucedida. Ela se sentia vitoriosa, acreditando que havia estabelecido definitivamente sua posição de superioridade. Sua expressão facial revelava satisfação maliciosa, e ela até mesmo esboçou um sorriso cruel, antecipando uma capitulação humilhante por parte do homem que havia tentado humilhar. Os funcionários da oficina observavam com uma mistura de tensão e antecipação. Aqueles que conheciam Eduardo há mais tempo sabiam que sua calma não era sinal de fraqueza, mas algo muito mais poderoso. Havia uma energia contida em sua postura que sugeria que algo significativo estava prestes a acontecer, embora ninguém pudesse prever exatamente o que seria. Eduardo finalmente ergueu seus olhos para encontrar o olhar de Helena. Não havia raiva em sua expressão, nem humilhação, nem desejo de vingança. Havia algo muito mais poderoso, uma calma absoluta que vinha da certeza de quem ele era e do que havia conquistado através de décadas de trabalho honesto e íntegro.
Era a tranquilidade de alguém que não precisava provar nada para ninguém. Sem pronunciar uma única palavra, Eduardo se virou lentamente e começou a caminhar em direção à parede lateral da oficina. Seus passos eram medidos e deliberados, criando um ritmo que parecia hipnotizar todos os observadores. Helena franziu o senho, confusa pela reação inesperada. Ela havia esperado argumentos, desculpas, ou pelo menos algum tipo de reconhecimento de sua suposta superioridade. A parede para a qual Eduardo caminhava não era apenas qualquer parede. Era o local onde a história da Oficina Santos estava documentada e celebrada. Havia fotografias da evolução do negócio, certificados de qualidade, prêmios de excelência em atendimento e, no centro de tudo, uma placa específica que poucos clientes notavam, mas que representava a alma e o coração de todo o empreendimento. Os mecânicos mais antigos começaram a compreender o que estava acontecendo. Alguns sorrisos discretos começaram a aparecer em seus rostos, antecipando o momento de revelação que estava se aproximando. Os aprendizes, ainda confusos, seguiram Eduardo com os olhos, sem compreender completamente o significado de suas ações, mas sentindo que algo importante estava se desenrolando. Helena, por sua vez, começou a sentir uma inquietação crescente. A confiança em sua vitória estava sendo gradualmente substituída por uma sensação de que havia algo que ela não estava compreendendo. A calma de Eduardo e a reação dos outros funcionários não correspondiam ao que ela havia antecipado após sua explosão dominadora. Eduardo parou em frente à parede, sua postura ereta e digna. Ele não se virou imediatamente para Helena, permitindo que a tensão se acumulasse naturalmente. O silêncio na oficina era agora absoluto. Não havia nem mesmo o som de ferramentas ou motores para quebrar a quietude expectante que havia tomado conta do ambiente. A luz que entrava pelas janelas da oficina parecia se focar naturalmente na figura de Eduardo, criando uma qualidade quase cinematográfica para o momento. Era como se toda a energia da situação estivesse convergindo para este instante específico, onde verdades fundamentais sobre identidade, respeito e as consequências da arrogância estavam prestes a ser reveladas de forma dramática e inesquecível. O momento estava carregado de uma tensão que transcendia o simples conflito entre duas pessoas, tornando-se uma representação simbólica de temas mais amplos sobre justiça, humildade e as reviravoltas inesperadas que a vida pode apresentar quando menos esperamos. Eduardo ergueu sua mão direita com uma calma majestosa e apontou para a placa dourada fixada na parede, localizada em uma posição de destaque que normalmente atraía a atenção de qualquer visitante atento. A placa polida e brilhante contrastava elegantemente com a parede de concreto pintado, e nela estavam gravadas palavras que mudaram instantaneamente toda a dinâmica da situação. Eduardo Santos, fundador e proprietário, Oficina Santos, desde 1995. O impacto da revelação foi instantâneo e devastador. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu rosto, que momentos antes irradiava arrogância e satisfação maliciosa, perdeu toda a cor, transformando-se em uma máscara de choque absoluto e horror crescente. Seus olhos se fixaram na placa, lendo e relendo as palavras como se fosse possível que elas mudassem de significado através da repetição. O silêncio que tomou conta da oficina era agora de uma qualidade completamente diferente. Não era mais a quietude expectante que havia precedido a revelação, mas um silêncio pesado, carregado de constrangimento, realização e as implicações devastadoras do que havia acabado de ser descoberto. Era como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso, dificultando a respiração de todos os presentes.
Os funcionários da oficina observavam a transformação no rosto de Helena com uma mistura de satisfação discreta e desconforto pela situação extremamente constrangedora que estava se desenrolando diante deles. Alguns dos mecânicos mais antigos trocaram olhares significativos, lembrando-se de outras ocasiões em que haviam presenciado Eduardo lidar com situações difíceis, mas nunca algo tão dramático quanto este momento. Helena tentou processar mentalmente toda a interação que havia tido com Eduardo. Cada palavra desrespeitosa que havia pronunciado, cada gesto de superioridade que havia demonstrado, cada momento de arrogância que havia exibido, agora se voltava contra ela com força multiplicada. A humilhação que havia tentado impor a Eduardo retornava para ela de forma amplificada e implacável. Eduardo manteve sua posição em frente à placa por alguns momentos adicionais, permitindo que a realidade da situação se estabelecesse completamente na mente de Helena e de todos os observadores. Não havia triunfo malicioso em sua postura, nem desejo de retaliação. Havia apenas a dignidade silenciosa de alguém que havia permitido que a verdade falasse por si mesma. Os três aprendizes, Marco, Júlio e Rafael, estavam absorvendo uma lição sobre humildade, respeito e as consequências da arrogância que nenhuma escola ou curso profissionalizante poderia ter ensinado de forma tão impactante. Eles testemunhavam em primeira mão como o verdadeiro caráter se revela sob pressão e como a dignidade genuína sempre prevalece sobre a arrogância vazia. A oficina inteira havia se tornado um teatro onde uma das lições mais fundamentais sobre comportamento humano estava sendo dramatizada de forma visceral e inesquecível. A reversão completa de poder e status havia acontecido em questão de segundos, transformando Helena de uma figura intimidadora em alguém que havia cometido um erro social devastador. Helena começou a compreender não apenas que havia humilhado o proprietário de um negócio bem-sucedido, mas que havia feito isso na frente de todos os seus funcionários, em seu próprio território, em um ambiente onde ele era respeitado e admirado. A magnitude de seu erro social e profissional começava a se formar em sua mente como uma realidade inescapável. A placa na parede representava muito mais do que apenas identificação de propriedade. Ela simbolizava décadas de trabalho árduo, sonhos realizados, perseverança através de dificuldades e a construção de um legado baseado em integridade e respeito pelos outros. Helena havia atacado não apenas uma pessoa, mas tudo o que aquela placa representava. Eduardo finalmente se virou lentamente para encarar Helena, seus olhos encontrando os dela em um momento carregado de significado profundo. Não havia necessidade de palavras. A verdade havia sido revelada de forma mais poderosa do que qualquer discurso poderia ter conseguido. A expressão em seu rosto era de calma absoluta, como se ele estivesse oferecendo a Helena uma oportunidade de reflexão sobre suas ações e suas consequências. Helena permaneceu paralisada por vários segundos, seu cérebro lutando para processar completamente a reversão dramática da situação. A placa na parede parecia crescer diante de seus olhos, cada letra gravada tornando-se mais nítida e significativa conforme a realidade de seu erro monumental se solidificava em sua consciência. Sua respiração tornou-se irregular e ela sentiu uma sensação física de náusea começando a se formar em seu estômago. As palavras que ela havia pronunciado momentos antes ecoavam em sua mente com uma clareza torturante. Cada sílaba de desprezo, cada insinuação de superioridade, cada tentativa de humilhação, agora se voltava contra ela com uma força devastadora. Ela havia humilhado publicamente não apenas um trabalhador honesto, mas o próprio dono do estabelecimento, na frente de todos os seus funcionários. Eduardo observava Helena com uma expressão que misturava compreensão e tristeza.
Sua experiência com pessoas havia lhe ensinado que momentos como este poderiam ser transformadores ou destrutivos, dependendo de como a pessoa escolhesse responder à revelação de seus próprios preconceitos e comportamentos inadequados. Ele podia ver o conflito interno se desenrolando no rosto dela. Os funcionários da oficina mantinham uma quietude respeitosa, compreendendo instintivamente que estavam testemunhando um momento profundamente pessoal de Rackham para Helena. Alguns deles haviam experimentado humilhação similar em suas próprias vidas e reconheciam a dor que ela estava experimentando, apesar de seu comportamento anterior ter sido indefensável. Helena tentou formar palavras, abrir a boca para falar, mas nada emergiu além de sons truncados e tentativas fracassadas de articulação. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela se encontrava completamente sem palavras, desarmada de sua usual confiança baseada em status social e poder econômico. A vulnerabilidade que ela sentia era completamente nova e aterrorizante. O vestido vermelho que havia escolhido para projetar poder e sofisticação agora parecia inadequado e chamativo demais para a situação. Os sapatos de salto alto que haviam ecoado com autoridade quando ela entrou na oficina agora pareciam ridículos em um ambiente de trabalho real. Cada elemento de sua apresentação pessoal, que havia sido pensado para intimidar agora, contribuía para seu constrangimento. Eduardo deu um passo em direção a Helena, não de forma ameaçadora, mas com a gentileza de alguém que reconhecia uma pessoa em profundo desconforto emocional. Sua abordagem era cautelosa e respeitosa, demonstrando que, mesmo após ter sido humilhado publicamente, ele mantinha sua dignidade e compaixão intactas. A transformação na linguagem corporal de Helena era dramaticamente visível. Seus ombros, que haviam estado rigidamente eretos em uma demonstração de superioridade, agora começaram a se curvar sob o peso da humilhação e do reconhecimento de seu erro. Suas mãos, que haviam gesticulado com autoridade arrogante, agora tremiam ligeiramente enquanto ela lutava para manter algum vestígio de compostura. Os três aprendizes observavam a situação com uma mistura de fascínio e desconforto educativo. Marcos sussurrou baixinho para Júlio, comentando sobre como a situação havia se invertido completamente em questão de minutos. Rafael mantinha seus olhos fixos em Eduardo, absorvendo uma lição sobre liderança e dignidade que nenhum manual de recursos humanos poderia ter ensinado de forma tão impactante. Helena finalmente conseguiu encontrar sua voz, mas quando as palavras emergiram, elas eram barely audíveis, completamente diferentes do tom autoritário e agressivo que havia usado anteriormente. Sua tentativa de falar foi interrompida por sua própria emoção, e ela teve que parar várias vezes para recuperar a compostura suficiente para continuar. A oficina inteira havia se tornado uma sala de aula silenciosa, onde uma das lições mais importantes sobre humildade, prejulgamento e as consequências de nossas ações estava sendo ensinada através de experiência vivida. Cada pessoa presente estava absorvendo insights diferentes da situação, mas todos reconheciam que estavam presenciando algo extraordinário e transformador. Eduardo permitiu que Helena processasse suas emoções sem pressa, demonstrando a mesma paciência que havia mostrado ao ensinar os aprendizes sobre mecânica. Sua abordagem gentil, mas firme, revelava não apenas sua natureza compassiva, mas também sua sabedoria em reconhecer que momentos de humilhação genuína podem ser oportunidades para crescimento pessoal real. O contraste entre a Helena, que havia entrado na oficina com arrogância desmedida, e a mulher vulnerável, que agora estava diante de Eduardo, era tão dramático que parecia quase irreconhecível. Era como se duas pessoas completamente diferentes ocupassem o mesmo corpo, revelando como nossas máscaras sociais podem esconder ou distorcer nossa verdadeira humanidade. A atmosfera na oficina
havia se transformado de tensão confrontativa para algo mais profundo e reflexivo. Havia uma qualidade quase sagrada no silêncio que envolvia Helena enquanto ela lutava com as implicações de suas ações e as lições que a situação estava forçando-a a confrontar sobre si mesma e seus valores. As primeiras palavras que conseguiram escapar dos lábios de Helena foram quase inaudíveis, um sussurro quebrado que carregava o peso total de seu reconhecimento e arrependimento. Suas desculpas emergiram de forma fragmentada, interrompidas por pausas carregadas de emoção, enquanto ela lutava para encontrar palavras adequadas para expressar a magnitude de seu erro e a profundidade de seu remorso genuíno. Eduardo recebeu suas desculpas com a mesma dignidade que havia mantido durante toda a situação. Ele não demonstrou satisfação maliciosa nem desejo de prolongar o sofrimento de Helena. Em vez disso, sua resposta foi marcada pela mesma compaixão que ele demonstrava com funcionários que cometiam erros ou clientes que enfrentavam dificuldades com seus veículos. A vulnerabilidade de Helena era palpável e tocante. Por décadas, ela havia se escondido atrás de seu status social e riqueza herdada, usando-os como escudos contra qualquer necessidade de autoexame ou crescimento pessoal. Agora, despida dessas proteções artificiais, ela estava confrontando aspectos de sua personalidade que havia evitado reconhecer por toda a sua vida adulta. Os funcionários da oficina observavam com uma mistura de compaixão e admiração pela forma como Eduardo estava lidando com a situação. Muitos deles haviam trabalhado em outros lugares onde patrões usariam um momento como este para humilhar ainda mais alguém que os havia desrespeitado. Eduardo, no entanto, estava demonstrando uma classe de liderança que eles raramente haviam presenciado. Helena começou a compreender não apenas que havia cometido um erro social, mas que sua atitude revelava falhas fundamentais em seu caráter que ela precisava confrontar. A experiência estava forçando-a a questionar anos de comportamento similar, todos os momentos em que havia tratado outros com desprezo baseado em presunções sobre status e valor pessoal. Eduardo finalmente rompeu seu silêncio. Mas suas palavras foram cuidadosamente escolhidas para educar ao invés de punir. Ele falou sobre dignidade do trabalho, sobre o valor de cada pessoa, independentemente de sua posição social, e sobre a importância de tratar outros com respeito básico. Sua voz era calma, mas firme, carregando a autoridade de alguém que havia vivido esses princípios por décadas. A oficina havia se transformado em um espaço de aprendizado profundo, onde lições sobre humanidade, humildade e redenção estavam sendo transmitidas de forma mais poderosa do que qualquer sermão ou palestra motivacional poderia conseguir. Cada pessoa presente estava absorvendo insights que carregariam consigo para o resto de suas vidas. Helena ouviu cada palavra de Eduardo com atenção total, sua mente processando não apenas o conteúdo de seus comentários, mas também a graça com que ele estava oferecendo perdão e oportunidade de crescimento. Ela começou a compreender que estava recebendo um presente raro, a chance de confrontar suas falhas em um ambiente onde crescimento real era possível. Os aprendizes Marco, Júlio e Rafael estavam recebendo uma educação em liderança que nenhum curso formal poderia ter proporcionado. Eles viam em primeira mão como um verdadeiro líder responde à adversidade, como a dignidade genuína se mantém sob pressão, e como a compaixão pode coexistir com firmeza e autoridade. A luz que entrava pelas janelas da oficina parecia ter uma qualidade diferente agora, mais suave e acolhedora, como se o próprio ambiente estivesse respondendo à transformação emocional que estava ocorrendo. A oficina, que havia sido palco de confronto e humilhação, estava se tornando um espaço de cura e possibilidade de redenção. Eduardo concluiu suas observações, oferecendo a Helena não apenas perdão,
mas também uma perspectiva sobre como ela poderia usar esta experiência como catalisador para a mudança pessoal positiva. Suas palavras finais carregavam esperança. A sugestão de que mesmo os erros mais constrangedores podem se tornar pontos de partida para crescimento e transformação genuínos. Nas semanas que se seguiram ao incidente na oficina, Helena embarcou em uma jornada de autodescoberta que transformou fundamentalmente sua perspectiva sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. O choque inicial havia dado lugar a uma reflexão profunda sobre os valores que havia abraçado durante toda a sua vida e as consequências de suas ações sobre outras pessoas. Helena começou a questionar sistematicamente seus comportamentos passados, lembrando-se de countless instances em que havia tratado funcionários, garçons, vendedores e outros profissionais com o mesmo desprezo que havia demonstrado para Eduardo. Cada memória chegava acompanhada de uma onda de remorso genuíno e uma compreensão crescente sobre o impacto negativo que havia causado na vida de pessoas inocentes. A primeira mudança significativa veio quando Helena decidiu retornar à oficina uma semana após o incidente. Desta vez, ela chegou com roupas simples e apropriadas, sem ostentação ou demonstração de status. Ela procurou Eduardo especificamente para expressar um pedido de desculpas mais elaborado e para perguntar se havia alguma forma de ela demonstrar que havia aprendido com a experiência. Eduardo a recebeu com a mesma dignidade e respeito que demonstrava para todos os clientes. Mas Helena podia perceber que sua sinceridade estava sendo cuidadosamente avaliada. Ela não esperava perdão imediato nem tratamento especial. Ela simplesmente queria demonstrar que a lição havia sido genuinamente absorvida e havia iniciado um processo real de mudança pessoal. Durante esta segunda visita, Helena perguntou se poderia observar o trabalho na oficina, não como cliente, mas como alguém interessado em compreender melhor o valor e a dignidade do trabalho manual. Eduardo, após considerar cuidadosamente, permitiu que ela passasse algumas horas observando os mecânicos em ação, incluindo os 3 aprendizes que haviam testemunhado o incidente original. A experiência de observar o trabalho detalhado, a perícia técnica e o orgulho profissional demonstrado pelos mecânicos abriu os olhos de Helena para uma realidade que ela nunca havia considerado. Ela começou a compreender que habilidade, dedicação e integridade existiam em todas as profissões e que valor pessoal não poderia ser medido por status social ou riqueza acumulada. Helena também iniciou conversas respeitosas com alguns dos funcionários, perguntando sobre suas experiências, seus objetivos profissionais e seus insights sobre o trabalho. Estas interações, inicialmente tensas devido à memória do incidente, gradualmente se tornaram mais naturais conforme os funcionários reconheciam a sinceridade de sua transformação. Marco, Júlio e Rafael, especialmente, foram impactados pela mudança de Helena. Para jovens no início de suas carreiras, testemunhar tanto a humilhação inicial quanto a subsequente humildade e crescimento pessoal forneceu lições invaluáveis sobre natureza humana, redenção pessoal e a possibilidade de mudança genuína, mesmo em idade adulta. Eduardo observava a transformação de Helena com interesse cauteloso, mas crescentemente positivo. Sua experiência em avaliar caráter lhe permitia distinguir entre arrependimento superficial e mudança genuína. E ele estava começando a acreditar que Helena estava passando por uma transformação real e duradoura. A oficina, que havia sido palco de humilhação e revelação, estava agora se tornando um lugar de cura e crescimento para Helena. Cada visita reforçava as lições que ela havia aprendido e proporcionava novas oportunidades para praticar humildade, respeito e reconhecimento do valor intrínseco de todas as pessoas. Helena também começou a aplicar estas lições em outras áreas de sua vida,
tratando empregados domésticos, funcionários de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços com o respeito e consideração que ela agora reconhecia como fundamentais para interações humanas decentes. Sua transformação estava se irradiando muito além das paredes da Oficina Santos. 6 meses após o incidente que mudou sua vida, Helena havia se tornado uma pessoa fundamentalmente diferente. A transformação não foi superficial nem temporária, mas uma mudança profunda e duradoura que afetou cada aspecto de sua existência. Ela havia descoberto um propósito genuíno em sua vida através do reconhecimento de sua humanidade compartilhada com todas as pessoas, independentemente de status social ou profissão. Helena estabeleceu uma fundação privada dedicada a fornecer bolsas de estudo e treinamento profissional para jovens de famílias trabalhadoras que desejavam aprender ofícios técnicos. Sua primeira partnership foi naturalmente com a Oficina Santos, onde ela criou um programa de mentorship que permitia a jovens aprendizes receber treinamento avançado e suporte educacional adicional. Eduardo se tornou não apenas um parceiro profissional na fundação, mas também um mentor pessoal para Helena em sua jornada contínua de crescimento pessoal. Ele a ajudou a compreender os valores fundamentais que sustentam negócios bem-sucedidos, construídos sobre integridade, respeito mútuo e serviço genuíno à comunidade. Marco, Júlio e Rafael haviam se tornado mecânicos skilled e respeitados. Mas mais importante, eles carregavam consigo as lições sobre dignidade, humildade e segundas chances que haviam aprendido ao testemunhar a transformação de Helena. Eles frequentemente compartilhavam esta história com outros jovens, spreading the message sobre a importância de tratar todas as pessoas com respeito fundamental. A Oficina Santos havia se tornado não apenas um negócio próspero, mas também um símbolo na comunidade sobre como liderança autêntica e valores sólidos podem criar ambientes onde crescimento pessoal e profissional prosperam simultaneamente. A história de Helena e Eduardo havia se tornado legendary na região, inspiring outros a examinar seus próprios comportamentos e atitudes. Helena frequentemente retornava à oficina, não mais como cliente, mas como amiga e supporter das pessoas que haviam lhe dado a gift mais valiosa de sua vida, a oportunidade de confrontar suas falhas e escolher se tornar uma pessoa melhor. Estas visitas sempre a lembravam da jornada que havia percorrido e dos princípios que agora guiavam sua vida. Eduardo continuava operando sua oficina com os mesmos valores que sempre havia mantido, mas agora com o conhecimento adicional de que sua influência se estendia muito além de reparos automotivos. Ele havia se tornado um teacher de life lessons, demonstrando através de exemplo como dignidade, patience e compassion podem transformar vidas e comunidades. A placa na parede da oficina havia ganhado um significado adicional para todos que conheciam a história. Ela representava não apenas ownership de um negócio, mas também ownership de princípios, responsibility para a community e o poder transformador de living one's values consistently, mesmo face adversity. A história de Helena e Eduardo havia demonstrado que redemption é possível para qualquer pessoa willing to confront suas falhas honestamente e commit to genuine change. Ela mostrou que humiliation pode se tornar humility, que privilege pode ser transformado em purpose e que os momentos mais constrangedores de nossas vidas podem se tornar catalysts para growth mais significativo. O legado mais duradouro da experiência foi a compreensão compartilhada de que respect for human dignity transcends social status, que true power comes from lifting others up rather que putting them down, e que every person carries inherent worth que deve ser recognized e honored em todas our interactions.
Hoje, sempre que Helena passa pela oficina e vê aquela placa dourada na parede, ela é lembrada não apenas do dia que mudou sua vida, mas também da continuous responsibility que todos temos de tratar uns aos outros com compassion, respect e recognition de nossa shared humanity. A oficina havia se tornado muito mais que um lugar de conserto de carros. Havia se tornado um templo de lições sobre como ser truly human. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.